Esses três aqui, veja só, volumosos, né? É possível ler esses 3 livros em 6 meses? Eu acho que sim. Pelo menos para o meu ritmo de leitura, sim. No entanto, havia outros. Eu vou começar do menor para o maior. Esse daqui, A Noviça Rebelde, não é o original que deu pauta e roteiro para o filme, não. Mas é mais do que isso. É uma análise da filha daquela família sobre o filme, sobre a história da família dela. Porque A Noviça Rebelde foi um filme baseado em um livro, baseado em uma história real, uma história verídica. E Agatha Von Trapp, ela escreveu sobre como ficou a família dela depois do grande sucesso que foi A Noviça Rebelde. Eu iniciei essa leitura. É um livro super simples de ler. Tem uma linguagem muito acessível, muito do dia a dia, né? E não é uma obra muito conhecida, não. Mas eu queria conhecer mais profundamente essa história porque eu estou em Salzburgo, e Salzburgo é a cidade onde viveu essa família que deu origem àquela história. Mas por que eu não dei seguimento à história? Porque não era o foco para mim em Salzburgo. Salzburgo, para mim, tinha como foco Mozart. Então, eu dei preferência às obras que falavam sobre Mozart, sobre as quais, inclusive, eu falarei. E esse daqui, que eu deixei para depois, e obviamente não deu tempo, seria mais simples e não era exatamente o foco do meu interesse. Não foi por dificuldade de lê-lo, não. Foi realmente por causa da preferência. Agora, o contrário é esse. Esse daqui, O Cemitério de Praga, de Umberto Eco, que nem fala muito detalhadamente de Praga, não. Só tem o nome. Ele vai falar, na verdade, de teorias conspiratórias em tese. Por que em tese? Porque, de fato, Umberto Eco, ele escreve sobre fatos históricos verdadeiros e verídicos. De acordo com ele, o que está escrito aqui só não é verdadeiro em relação a um personagem, mas as demais informações são verdadeiras. Acontece que o quê? Muito denso, muito tenso e muito difícil de ler. É uma linguagem que mesmo para quem tem experiência com a leitura, fica se perguntando, será que eu fui alfabetizado? De tão difícil que é. Eu já vi, inclusive, resenhas sobre esse livro no YouTube, de uma pessoa que diz que esse livro é excelente, maravilhoso, perfeito. Agora eu observei um detalhe, na resenha dela, que foi uma moça, ela não fala sobre o enredo. Então, já que ela não fala sobre o enredo, me soou como quem não leu a obra. Ela simplesmente explana sobre ela como se tivesse lido um resumo, um roteiro feito por outra pessoa ou por inteligência artificial, e elogiou o livro como sendo muito bom. Minha gente, não dá para elogiar um livro desse como muito bom sem lê-lo. Não dá. Eu não estou dizendo que o livro é ruim, eu estou dizendo que o livro é de difícil acesso para quem tem uma linguagem superficial e rasa. E eu estou falando como pessoa que tem uma razoável bagagem de leitura. Embora eu não seja formada em letras, mas desde muito cedo eu sempre li muito. O que acontece? Umberto Eco, ele é basicamente o pai inspirador de Dan Brown. Exatamente, isso que você pensou. Dan Brown se inspira em Umberto Eco, se é que eu posso dizer assim, para escrever os livros dele. Porque o estilo de Umberto Eco é o estilo de Dan Brown, mas é o estilo de Dan Brown nas histórias que ele conta, nas histórias que ele narra, naquilo que ele escreveu, mas não na forma de escrever. São semelhantes no enredo, no conteúdo, no que vai se desenrolar durante o percurso daquele movimento todo, que são histórias muito dinâmicas as que este autor escreve. Então é mais ou menos sobre essa pegada. Tem a questão do ocultismo, do simbolismo, das sociedades secretas, do que está oculto na sociedade. Então é o mesmo tema do Cemitério de Praga, só que a linguagem é completamente diferente. Esse aqui é o tipo de livro que alunos do ensino médio conseguem ter facilidade de leitura. E mais, vão achar maravilhoso esse livro. E o livro realmente é bom. Não é um livro ruim. É um livro volumoso, esse último que ele escreveu no ano passado. E é um livro com a linguagem jornalística, já pronto como se fosse um roteiro de filme. Isso faz com que ele seja muito cativante.
O interessante e o bom desse tipo de história, de livro, de literatura, é que por ser justamente popular, faz com que as pessoas que não tenham muita prática e hábito de leitura se aproximem de leituras mais complexas. O que não se pode fazer é tomar esse tipo de leitura como única na sua vida, porque você não vai avançar para leituras de maior profundidade, de maior densidade, de maior peso, que não precisa ser Humberto Eco, não. Pode ser outros livros que tenham mais produtividade, de inspiração e, como é que eu posso dizer, seja dado como referência na sua vida, porque lhe nutriu psicologicamente, emocionalmente, fez você fazer boas reflexões e dali você tirou ensinamentos para a sua vida. Não estou dizendo que este não contém, eu estou dizendo que esse funciona mais como se fosse uma revista. É isso. Se você ler um livro desse, como ele já está bem prontinho como roteiro de filme, e depois assistir o filme, esse não tem filme ainda porque ele foi lançado no ano passado, mas em breve com certeza farão. Se você ler esse livro, você vai ter já uma noção, parece que as cenas se desenham na sua mente. E se você me perguntar, Jô, então por que um livro desse seria ruim ou por que você não recomenda? Eu super recomendo. Eu só acho que ele deve ser porta de entrada para outras obras mais robustas, mais significativas, entenderam? É isso.